Bom dia, terceira série. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham aproveitado essa semana aí de reflexão, né? Semana no qual também foi, com certeza, bem proveitoso para vocês em relação aos estudos. Ainda mais porque o foco de vocês é o foco no Enem, né? E não tem ali tempo para descansos em si. Mas foi uma semana abençoada, né? E que de certa parte veio para inovar nossas energias. Bom, pessoal, o nosso assunto está no livro didático de vocês, na página 90, tá? E nós vamos falar do barroco, conhecido também como seiscentismo, lembra? Um dos grandes questionamentos do barroco é a questão da arte da Contra-Reforma, tá? Gregório de Matos Guerra era intitulado Boca do Inferno, lembra? Não lembra aí? Tá? Então vamos aqui revisar com a professora Laís tudo direitinho a respeito dessa escola barroca e que de certa parte é uma escola voltada para a questão das dialéticas, tá? Então, gente, barroco, conhecido também como seiscentismo, né? Foi um nome dado ao estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII. Inicialmente, o berço do barroco é a Itália, mas foi difundido em seguida em países católicos da Europa e da América. Bom, quando falamos em barroco, nós lembramos logo da questão do feudalismo, do teocentrismo, da arte da Contra-Reforma e dos valores religiosos. Feudalismo vocês viram em história, quando falamos da questão das situações socioeconômicas de uma nação, que está voltada aqui ao feudalismo, ao teocentrismo, que vai colocar Deus no centro de todas as ações, tá? O teocentrismo está atrelado ali, quando vocês vão lembrar do teocentrismo, vocês irão lembrar também do antropocentrismo. Barroco, eu até coloquei aqui a questão da Contra-Reforma de acordo com a nova regra ortográfica, né? Que é conhecido como a arte da Contra-Reforma. Quando nós falamos da arte da Contra-Reforma, eram os dogmas até então, que eram impostos pela igreja. Então, foi Lutero, né, ali com as suas ações, resolveu em si fazer uma movimentação em que iriam ali lutar contra essa Contra-Reforma, né, contra essa arte desses dogmas impostos aí pela fé cristã. Então, eles eram contra alguns dogmas impostos, então, de certa parte, vem aqui, Contra-Reforma, né? Então, eles iriam contestar contra essa reforma protestante que era ali colocada em pauta pela igreja. E os valores religiosos, porque quando nós falamos em barroco, não deixamos de falar de religião. O contexto histórico, né, nós vamos falar da Bahia, porque o barroco ocorre na Bahia, até porque Gregório de Matos Guerra, um dos ícones do barroco, ele em si nasceu na Bahia, né? E o ciclo da cana-de-açúcar, que era no caso, era a base da economia brasileira, era a cana-de-açúcar na época, né? Então ali em si o contexto histórico está atrelado a ele. As invasões dos holandeses, né, que vai ali, questão das mãos de obra sendo substituídas por outros povos, né? Bom, pessoal, as características gerais do barroco, nós vamos falar do conflito entre corpo e alma. Por isso que o barroco é conhecido como a arte também das dialéticas, né? É um paradoxo, né? Então, prazer versus pecado, corpo versus alma e assim sucessivamente. Uma das figuras de linguagem mais utilizadas no barroco é a antítese, tá? A antítese ali que é a oposição de palavras. Fluir do tempo. Quando eu falo do fluir do tempo, eu falo da passagem do tempo. A vida é tão efêmera, do carpe diem. O carpe diem, terceira série, não está ligado somente ao arcadismo. Aqui também, quando nós falamos da passagem do tempo, da vida efêmera, da efemeridade das coisas, passageira, nós também falamos da passagem do tempo. Né? Aqui nós vemos que o tempo ele passa tão rápido, por que não devemos aproveitar hoje? Aqui também vamos falar do carpe diem. A angústia existencial, que está atrelada ao quê? Ao pessimismo.
Os escritores barrocos, eles colocam a questão da divisão do ser humano. Ele não acredita em ninguém, ele não tem ali uma confiança a não ser em Deus. Deus é a única pessoa, o único ser que pode ouvir, né, que pode ali amenizar o sofrimento, a angústia existencial. O ser humano aqui, devido à sua complicação, à sua divisão, ele vive angustiado. E essa angústia, principalmente de não poder contar com ninguém a não ser Deus. A preocupação com a morte, né? Poxa, hoje eu fiz isso. Será que eu vou ter uma salvação eterna? Será que isso aqui é um pecado, que eu não vou ter a minha salvação? Então são questionamentos recorrentes ali pelos poetas barrocos. Preocupação com a morte, já falei. A religiosidade, tá? Vai falar, até porque, gente, teocentrismo, vai colocar Deus no centro. E contra-reforma, está indicando ali a questão dos dogmas, das leis em si, que eram colocados pela igreja. O rebuscamento. O rebuscamento é aquilo que eu sempre falo a vocês, que vocês sempre questionam. Professora, o rebuscamento, no caso, é a palavra difícil? Sim, pessoal. Às vezes o poeta barroco, ele complica tanto a vida de nós, leitores, que ele poderia utilizar um termo bem mais simples e vem com essa palavra rebuscada, de difícil compreensão. Então eles optam muito por essa linguagem rebuscada. Nós vamos falar das correntes, dos contextos, dos conceitos cultistas e concertistas. O cultismo está voltado ao gongorismo, que é o jogo de palavras. E Gregório de Matos Guerra, ele fazia parte dessa parte cultista aqui. E já o padre Antônio Vieira, que nós iremos falar também, ele já adotava um método conceptista, que é também chamado de quevedismo, que é o jogo de ideias. Aqui nós podemos, em síntese, colocar o cultismo como algo sem lógica, né? E o conceptismo, que é aquela questão da lógica, que tudo ali tem a ver, porque a questão do jogo das ideias e não das palavras, tá? Gregório de Matos Guerra, ele adotava métodos em sua poesia, ele tinha uma divisão das poesias líricas e satíricas. Na poesia lírica, nós vamos falar da amorosa, que é conhecida também como filosófica ou religiosa. Na amorosa, ele vai exaltar a figura feminina, né, com adjetivos, vai ali falar das exaltação mesmo da imagem de uma mulher em si. A religiosa, ele vai ali ficar dividido. Ao mesmo tempo que ele possa vir a dizer em relação à religião, dos salmos em si, ele vai pedir perdão. Pequei, Senhor, mas não hei pecado. Eu pequei, Senhor, mas eu não queria pecar. Então, Gregório de Matos Guerra, o boca do inferno. Por que boca do inferno? Ninguém escapava de suas críticas, né? Ninguém, nem Deus. Então, ele vivia a vida tal como ela é. Tinha as nights ali, né? Os charutos, tudo direitinho. Mas aí depois, outro dia, poxa, eu pequei, vou lá pedir perdão para Deus perante a minha falta com Ele, né? Então, ele vivia dividido ali entre os prazeres da carne e a vida espiritual e a vida mundana, em certa parte. A satírica vem de quê? De sátira, de crítica. Ele vai criticar Deus, ele vai criticar o negro, ele vai criticar o governo vigente da época, ele vai criticar tudo. Até o final, gente, ele é boca do inferno, ninguém escapa de suas críticas, tá? Então essas são as composições de suas poesias. Lírica, que engloba a amorosa, filosófica, religiosa e satírica. O padre Antônio Vieira, ele foi assim, na verdade, eu vou usar uma expressão aqui que vocês não interpretem mal. Ele foi o cara da literatura. Por quê? Ele fez o nome dele tanto em Portugal quanto no Brasil. E olha que ele é um escritor português, mas as suas temáticas eram voltadas mais para o Brasil. Mas ele foi assim, o ícone mesmo da literatura, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ele escreveu as suas poesias, é dividido em 3 subdivisões, na verdade, né? Na verdade tem 3 subdivisões, que é a profecias, cartas e os sermões. Um dos sermões mais conhecidos é o sermão da 60ª, que vai falar ali da questão realmente da igreja, né? Das questões de brigar mesmo. Porque quando fala sermão, às vezes vocês até têm mania de dizer: ah, já veio professor dar sermão na gente e tal. É como se fosse isso, mas o padre Antônio Vieira, ele dava o sermão mesmo, era na igreja, nos representantes ali do clero.
tá? Então ele buscava muito essa questão. E ele fez o grande nome dele, tanto na literatura portuguesa, como eu disse, quanto na brasileira. Pessoal, em síntese, o barroco é a arte da dialética, como eu disse, arte da contra-reforma, busca também a questão do carpe diem, em questão da efemeridade do tempo, da passagem do tempo. O barroco é chamado de seiscentismo, tá? Que inicia em volta de 1600 até em si a metade do século XVIII, como vocês viram no início. E as características do cultismo e do conceptismo. O cultismo está voltado a Gregório de Matos Guerra, Boca do Inferno, tá? Que é chamado também de gongorismo. E o quevedismo, que é chamado também de conceptismo, né? Que é o jogo de ideias. O padre Antônio Vieira, ele era chamado da pessoa que tinha arte retórica, que ele tinha o dom da arte retórica. Mas, professor, o que é arte retórica? A arte retórica é aquela pessoa que tem o dom da palavra. E o padre Antônio Vieira, ele tinha o dom da palavra. Ele tinha o conhecimento e sabia passar aquele conhecimento a alguém. E ao passar esse conhecimento, ele convencia, ele utilizava da persuasão para convencer o seu público a respeito daquilo que ele estava falando. Por isso que ele adota o método conceptista, tá? Então ele era muito ali uma pessoa que tinha o dom da palavra, vamos assim ser mais sintéticos, o dom da palavra. Ele tinha arte retórica, o dom da palavra. E é conhecido até os dias atuais devido a essa arte retórica, devido a esse dom da palavra, tá? No mais, pessoal, no final da aula aqui, vocês vão fazer um mapa mental, conhecido também como mapa conceitual, tá? Sobre o assunto abordado, que está na página 90. Em seguida, vocês também irão resolver os exercícios, tá? Da página 92 até a 94. Deixa eu só conferir aqui para com vocês, se é isso mesmo, tá? 92 até a página 94, que vai envolver ali a questão dos complementares. Isso aí. Vocês vão iniciar os exercícios na página 92 do livro didático de vocês até a 94. Na 90 e a 91, vem de forma sintética abordando sobre isso que eu falei. Mas eu acho que não vai restar nenhuma dúvida, né? Até porque os paradoxos em si, as antíteses, o rebuscamento dessa linguagem é bem recorrente nos dias urgentes. No mais, beijo, estou com saudades.